2019/2. Um gás considerado ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 25 litros. Através da troca de 305 calorias com o meio ambiente, o gás se expande isobaricamente. Isobaricamente significa o quê? Isobaricamente é pressão constante. Tá? Deslocando um êmbolo sob uma pressão de 1 atmosfera. Ou seja, vai ficar essa pressão de 1 atmosfera durante todo o processo, porque é isobárica. Até o final do processo, que é até atingir um volume de 30 litros. Desprezando forças de atrito, assinale o que for correto. Esse dado aqui, ó, que eu coloquei, não está no enunciado dessa questão ali junto. Não está logo aqui. Se você olhar a prova original, vai ter o texto e logo em seguida começa os itens. É porque nessa prova, 2019/2, se não me engano, a 2018/2, os dados vieram no início da prova. Então, eu ajudei vocês, meio que dei um mini spoiler aqui, tinha uma lista de dados. Falou, ó, se precisar, use estes. Eu já coloquei exatamente o que você precisa para resolver essa questão aí. Então, professor, não está escrito dado uma caloria igual a 4 joules na minha prova. Não aqui, mas está no início da sua prova. Se você olhar a prova original ali, no início vai ter vários dados, entre eles essa aqui, que é para supor uma caloria igual a 4 joules. Perfeito. 01. Quando o gás atinge o volume de 30 litros, a temperatura é 87 graus Celsius. Aqui a gente vai precisar lembrar da equação de Clapeyron, também conhecido, hoje em dia usam mais equação dos gases ideais, tá? É também conhecido como equação de Clapeyron. Eu nunca lembro como escreve direito, eu acho que é assim, perdoe o Clapeyron se eu escrevi errado. É algo desse tipo. E a equação de Clapeyron diz o seguinte, é a famosa PV igual a nRT. PV igual a nRT. Tá certo? Pressão de um gás vezes o seu volume é igual ao número de mols desse gás, vezes a constante dos gases ideais, vezes a sua temperatura. E é dessa equação que você deduz, para alguns casos, para os casos em que o número de mols do gás não varia, ou seja, é uma certa massa de gás, ela não vai perder gás, porque tem questão que você tem lá um botijão de gás e ele deixa escapar gás, você tem uma bexiga, ele deixa escapar gás. Para esse tipo de questão não funcionaria o que eu vou colocar aqui agora, mas é uma forma que muita gente conhece, que é supor aqui que o número de mols não varia, o R é uma constante. Então, você isolar o que não é constante, você vai ter que P, não precisa fazer aqui, né? Pode fazer embaixo. Então, ficaria aqui P vezes V dividido por T, né? O T eu passo dividindo, é igual a N vezes R. Como eu estou supondo que o N não varia e o R não varia, ele é uma constante, ou seja, PV sobre T é uma constante. E aí tem o famoso PVT Povotó, ou P1V1 sobre T1, igual a P2V2 sobre T2. Então, muita gente erra a questão porque usa essa equação indiscriminadamente. Eu sei uma equação melhor, PVT Povotó, P1V1 T1, e não sabe, ou não lembra, não prestou atenção quando o professor falou, que ela só funciona se o número de mols se mantiver constante. Se a questão tiver um balão perdendo gás, já era PVT Povotó. Se a questão tiver qualquer coisa que o número de mol insira mais gás ali dentro, já era PVT Povotó. Beleza? Mas em 90, alguma coisa em torno de 90 e poucos % das questões que eu vi até hoje, supõe-se que o número de mols é constante. Tá? Expõe o marido de bloco até o volume que foi já teria sinal que foi correto. Aqui mesmo, ele não fala, tá vendo? Só que eu vou ter que assumir, porque ele não fala nada sobre o número de mols. Ele não fala uma certa massa, fala um gás. Isobaricamente, deslocando um êmbolo. Como ele está como um êmbolo em cima, eu estou supondo que não está escapando gás. Mas não, ele podia ter deixado mais claro. Mas enfim, como a maioria das vezes não é, e só com o número de mols eu poderia fazer diferente, caso que variasse, eu vou supor que o número de mols não varia. Então, eu vou poder usar o P1V1T1 igual a P2V2T2.
que é o que eu vou fazer na 01. É o que eu vou fazer na 01, olha só. P1, V1 sobre T1, que seriam as condições antes da transformação, é igual a P2, V2 sobre T2. Qual que é agora a pressão antes e a pressão depois são iguais, é 1 atm, porque a transformação foi isobárica. Então, P1 e P2 eu posso eliminar da equação. Aí fica o V1, que é 25 litros. E agora vem o que muita gente erra. Temperatura T1 está 27 graus Celsius. Só que na equação de Clapeyron, deixa eu colocar aqui, ó, a temperatura obrigatoriamente, ou seja, tem que ser em Kelvin. Ah, professor, por que eu não posso usar Celsius? Já que eu posso volume, eu posso colocar em metro cúbico, em litro, dependendo da unidade do R. Porque a conversão de Celsius para Kelvin não é multiplicando por um certo fator, mas sim somando. Lembra que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius somado 273? Não é multiplicado por 273. Não é que nem converter metro para centímetro, que você multiplica por 100, ou multiplica por 10 a menos 2. O fator de conversão não é um fator, é um termo de conversão, é uma soma. Então, não dá para você deixar os dois em graus Celsius. O resultado vai dar errado. Você tem que, se for usar equação de Clapeyron ou derivadas da equação de Clapeyron, você tem que usar a temperatura em Kelvin. Ok. Então, 27 graus Celsius, eu vou ter que converter aqui, ó, chamar T1 aqui, vai ser 27 somado com 273, vai dar 300. Então, aqui vem 300. V2, está aqui, expandiu até chegar em 30 litros. E aí eu quero T2, para confirmar se deu 87 graus Celsius. Ou seja, eu vou encontrar em Kelvin e vou ter que voltar para graus Celsius. Aqui, se eu isolar o T2 nessa equação, eu vou ter 300 vezes 30 dividido por 25. 100 por 25 daria 4. Como é 300, vai dar 3 vezes mais que 4, você vai dar 12. 12 vezes 3 é 36. Como tem um zero, é vezes 30, vai dar 360 Kelvin. Ora, era 300 Kelvin, que era 27 graus Celsius, e passou para 360. Aumentou quanto? 60. É só pegar 27 e aumentar 60. Mas se eu quiser fazer a conversão aqui, ó, T2 vai ser o quê? O θ Celsius 2, né? Mais 273. Substitui o T2 por 360, o 273 passa subtraindo. E vou ter o θC2, que é a temperatura final em graus Celsius, que vai dar 27 mais 60, 87 graus Celsius. Que é o que ele disse, portanto, a 01 está perfeitamente correta. 02. O trabalho realizado pelo gás é 500 joules. Bom, eu tenho o Q, né? Só que aqui eu não tenho o ΔU para usar a primeira lei da termodinâmica. Então, eu vou usar a equação, vou colocar aqui, ó, do trabalho de um gás, de uma transformação gasosa, isobárica. Primeiro eu vou lembrar para vocês que o gráfico de pressão por volume de uma transformação gasosa, transformação isobárica, acaba sendo uma linha horizontal. Digamos que aqui é o estado A e aqui é o estado B desse gás. Por que é uma linha horizontal? Porque a pressão deve se manter constante, igual a um certo valor P. Aí outra coisa que vocês têm que saber é que a área entre o gráfico e o eixo das abscissas de um gráfico tem que ser pressão por volume, tá? Tem que ser pressão por volume. Essa área entre o gráfico e o eixo das abscissas, essa área é numericamente igual a quem? Ao trabalho.
Como é um retângulo, se conclui que o trabalho de uma transformação isobárica, assim, pressão constante, trabalho a pressão constante, acaba aqui que é um V inicial, chamado de VA, aqui é o VB, esse comprimento é quem? É o VB menos VA, é quem? É o ΔV, essa base aqui, do retângulo. Lembra que a área de um retângulo é base vezes altura? É ΔV multiplicado por P. Então, o que eu fiz aqui foi mostrar para vocês que quando a transformação é isobárica, e somente quando a transformação é isobárica, o trabalho realizado pelo gás é a variação do volume vezes a pressão. É o que eu vou fazer aqui. Então, o trabalho que ele quer, que ele falou que é 500 joules, é a variação de volume vezes a pressão. Só que aqui está em joules. Joule é o quê? Sistema internacional. E o volume está em litros. Então, eu tenho que lembrar que cabe ainda? Não, vou colocar aqui. Eu tenho que lembrar aqui, ó, que cada litro, 1 litro, equivale a 10, melhor, colocar a conversão. Se eu quero converter de litro para metro cúbico, que é o SI, Sistema Internacional, o que eu faço? Eu divido por 1000. Ou melhor, como eu gosto de escrever, eu multiplico por 10 elevado a menos 3, que dá na mesma. Você está aí, craque, treinado em matemática básica, você sabe que dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Claro que se eu quisesse converter de metro cúbico para litro, aí sim eu multiplicaria por 1000, 10 ao cubo. Tá certo? Então, você tem que saber uma conversão de litro para metro cúbico, de mililitro para metro cúbico, de mililitro para centímetro cúbico. Alguma delas tem que saber de cor para poder converter. Portanto, aqui quanto foi a variação? Foi de 25 para 30, não foi? 5 litros. Vou fazer aqui embaixo. 5 litros, mas eu vou converter para metro cúbico, então eu vou multiplicar por 10 a menos 3. E a pressão está em atmosfera. Aí você tem que lembrar que uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 à quinta, ou 10 à quinta, Pascal. Pascal é SI, porque Pascal equivale a Newton por metro quadrado. Então, para converter de atmosfera para Pascal, ou para Newton por metro quadrado, eu multiplico por 10 à quinta. Então, como a pressão é 1 atmosfera, eu vou escrever 1, só que eu converto para sistema internacional. Tudo isso por quê? Porque a afirmação está em joule. Tá bom? Aí vai dar 5 vezes 1, 5. 10 à quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. 5 vezes 10 ao quadrado também conhecemos como 500. O quê? Joules, porque eu usei tudo no SI. E aí eu tenho que a 0,2 é correta. 0,4. A variação de energia interna do gás é 180 calorias. Calorias. Agora o que eu vou fazer? Agora aqui é o ΔU, mas eu já tenho o trabalho. Certo? Eu já tenho o trabalho, então vamos fazer aqui o 0,4. Quem que eu vou usar? A primeira lei da termodinâmica, cuja equação eu ensinei na questão 1 dessa aula, que é qual? O Q é igual ao trabalho mais o ΔU. Qual é o Q? Ele me deu o quê? Deu em calorias, 305 calorias. Ok. Qual que é o trabalho? 500 joules, só que para o ΔU dar em calorias, o trabalho tem que estar em calorias. Por sorte, no início da prova, tinha que uma caloria equivale a 4 joules. Se cada caloria são 4 joules, para eu converter de joule, qual é a conclusão? Que para eu converter de caloria para joule, eu multiplico por 4, concordam comigo? Porque uma caloria não vira 4 joules. Então, se eu quiser converter 2 calorias, vão ser 8 joules. 3 calorias, 12 joules. E aí eu concluo que se eu quero converter de joule para caloria, eu tenho que fazer a operação inversa, ou seja, dividir por 4. Então, aqui na hora de colocar o trabalho, em vez de eu colocar 500 joules, eu vou colocar 500 dividido por 4, porque aí eu já converti para calorias. Beleza? Esse tipo de sacada vocês têm que ter, para não perder muito tempo. Podia fazer regra de 3, professor? Uma caloria é 4 joules, 500 joules, X? Pode, tranquilo, faça em casa aí, treine. Mas acostume-se a pensar com essa lógica de dividir e multiplicar. Então, você tem 1 para tanto. Tá certo?
Então, finalizando esse aqui, vai ficar 305. 500 por 4 vai dar, por 2 dá 250, por 2 dá 125. Tá? Aqui eu aproveito para lembrar vocês, por que eu faço essas contas de cabeça assim rápido? Porque desde que eu comecei a estudar vestibular, lá quando eu tinha, sei lá, 16, 15, 16 anos, eu parei de usar calculadora. Eu já nem usava muito. Eu parei de usar a calculadora. E aí, naturalmente, você treina seu cérebro a fazer contas. Você faz na mão, gasta tempo, você vai desenvolvendo. Por uma preguiça boa, que nenhum professor de cálculo meu na época da faculdade falava, uma preguiça boa, porque é uma preguiça que faz você desenvolver novas técnicas para melhorar a velocidade do seu cálculo e errar menos, você desenvolve até, por exemplo, como que eu fiz 500 por 4? Você viu, eu dividi por 2, depois por 2. Melhor do que dividir por 4 direto. Dividir por 2 duas vezes. Esse tipo de macete, entre aspas, você desenvolve sozinho ou sozinha, ou quando você vê um professor fazendo, você já internaliza se você não usa calculadora, tá? Eu já disse 1000 aulas aqui o que você tem que fazer calculadora, mas vale aqui lembrar, diretor, coloca aí o que eu acho que você deve fazer com calculadoras. É isso. É isso que eu acho que tem que fazer com calculadoras. Certo? Esquece que ela existe. Claro que você vai explodir ela em casa, pelo amor de Deus. Mas esquece que ela foi inventada. Não existe calculadora na sua vida. Escuta o que eu estou falando. Ah, professor, eu vou perder tempo com a continha. Não, você vai ganhar tempo. No dia se você usar a calculadora, você vai perder tempo na hora mais importante, que é a hora da prova. Então, não use calculadora. Ah, quero conferir a conta. Só uso para conferir a conta. Não, faça a conta de novo. Faça de outro jeito. É aí que você cria técnica. Tente fazer um outro jeito que chegue no mesmo resultado, seja equivalente. Não use calculadora. Escuta o que eu digo. Bom, 305 menos 125 vai passar para lá, né? Vamos finalizar aqui. Se eu tiro 100, vou tirar 5. Aí vai ficar 300 e aqui 120, né? Eu tenho que tirar 125. Vou tirar 5, depois tirar 120. Fica 300, depois eu tiro 100, fica 200, depois eu tiro 20. Então é que eu tirei para outra, ó. Como que eu desenvolvi isso? Sem usar a calculadora. Subtrair 125, de 305, eu tiro 5 para ficar 300. Depois tiro mais 100, fica 200. Depois eu tiro 20, fica 180. Eu tirei então 125, tirei em pedacinhos. Dá 180 o quê? Calorias, porque aqui tem calorias, aqui tem calorias. Então a 0,4 tem que dar 180 calorias. Ele falou 180 calorias, perfeito, 0,4. 0,8. Um gás ideal satisfaz, aqui vem a parte teórica. Um gás ideal satisfaz certas características, entre as quais podemos citar o tamanho de suas partículas é desprezível e as colisões entre essas partículas são inelásticas. Aqui está o problema. O tamanho das partículas ser desprezível, ou seja, não ocupar. Quais são as características de um gás ideal? Vou colocar aqui, vamos lá. Características de um gás ideal. Vamos ver se eu lembro todas. 1. Suas partículas não ocupam volume do espaço. Ou seja, tamanho desprezível. Seus choques ou colisões não são efetivas, ou seja, não chocam a ponto de transformar em outra molécula. Elas não reagem entre si. E 3, suas colisões são perfeitamente elásticas. Tá? Então, são essas 3 suposições que se faz para ter um gás ideal. Como o nome diz, é ideal e não existe no mundo real. Tá? Mas você tem algumas situações em que se aproxima muito disso, então você pode conseguir resultados viáveis, supondo que o gás seja assim. Então, o que foi que ele errou na 0,8? É desprezível, o tamanho das partículas é desprezível, as colisões entre suas partículas são inelásticas? Não, é o oposto, tem que ser perfeitamente elástica. Lembra a colisão inelástica, aquela que bate e gruda. Se fosse assim, inevitavelmente, alguma hora as moléculas do gás teriam todas grudadas.
Elas têm que ser perfeitamente elásticas, a energia cinética se mantém. Tá? Isso já é para outra parte da física, né? De dinâmica e colisões. Então, por isso a 0,8 está fora. E para finalizar, 16. Para o processo descrito no enunciado, que é esse todo aqui, ó, o gráfico volume por temperatura, observe que não é o gráfico de pressão por volume, que eu fiz em algum lugar aqui, ó, pressão por volume, agora é o volume por temperatura, apresenta uma reta paralela ao eixo horizontal. Por que está falando isso? É para confundir na hora do gráfico. A gráfica é uma reta paralela ao eixo horizontal quando é um gráfico de pressão por volume. Por quê? Porque a pressão é constante, então durante toda a variação de volume, né, que isso aqui eu fiz um aumento de volume, né, de 25 para 30, né, foi o caso aqui, a pressão se mantém constante, então o gráfico que o representa é uma reta horizontal. Aqui a pressão é a mesma, nesse ponto a pressão é a mesma, valor P. Só que aqui ele colocou um gráfico de volume por temperatura, que é um outro gráfico que aparece em algumas questões, mais raro, mas aparece. Tá? E o que acontece quando o gráfico é de volume, ou seja, o eixo aqui? Esse eixo vertical é volume e o horizontal é temperatura. O que acontece com ele quando a transformação é isobárica? Já vimos que quando a transformação é isobárica, ó, PV igual a nRT, vamos deduzir a equação dela. Fiz algo parecido na questão 1, mas vamos fazer aqui de outra forma. O P é constante. Lá eu coloquei P1, V1, T1 igual a P2, N2, P2, V2 sobre T2. Aqui eu vou fazer o mesmo processo que foi usado para deduzir o P1, V1, T1 igual a P2, V2 sobre T2, só que vou deduzir usando a pressão, vou circular de vermelho a pressão, porque ela vai ser constante. O N eu vou supor constante, o R constante. Aí eu coloco tudo que não é constante de um lado da equação, tudo que é constante para esse caso do outro lado da equação. Ou seja, tudo isso aqui vai dar sempre o mesmo valor, porque o N não muda, o R não muda, a P não muda. Vai dar um valor constante K. Resultado, V, passa o T multiplicando, é igual a uma certa constante, vezes T. Olha que o V faz o papel de Y, lembrando de funções. E o T está fazendo o papel de X. Y é igual a Kx. Que função é essa? É uma função de primeiro grau, porque o x está elevado a 1. A gente sabe que o gráfico de uma função de primeiro grau, gráfico de função de primeiro grau, é uma reta inclinada, ou crescente ou decrescente. Supondo que o volume está aumentando, que foi de 5 para 30 litros, não é isso? Então, vai ser uma reta, que o volume é o eixo vertical aqui, né, nesse gráfico, vai ser uma reta crescente, não paralela ao eixo horizontal. Então, na 16, o erro fala, para o processo descrito no enunciado, o gráfico volume por temperatura apresenta uma reta, tudo bem, é uma reta, mas não é paralela ao eixo horizontal. Seria paralela se fosse um gráfico de pressão por volume, mas ele mudou aqui por volume por temperatura. Isso é para pegar o aluno que fez muito exercício só de um tipo, não fez o suficiente ainda. Porque se ele chega em um gráfico desse, a primeira vez que eu vi e bati, eu me confundi, achei que era desse, fui na repetição, no automático, e errei. Aí eu fui reparar e aprendi, porque eu tentei antes de olhar a resolução, bati cabeça, e aí quando eu percebi que o gráfico não é, isso aqui só funcionava para grau de pressão versus volume, era só prestar atenção, acabei aprendendo, internalizando que às vezes aparece um gráfico de volume por temperatura, e aí o formato das curvas muda, claro. Esse é esse mesmo exemplo. Por isso, a 16 está fora de jogo. A soma das alternativas corretas é 0,1 mais 0,2 mais 0,4. E, novamente, eu tenho aí 0,7